O tema da mensagem de hoje é derrubando muralhas e destronando o gigante. Salmo 144, versículo 11 assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Vamos ver todos juntos? Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. 1 Samuel 17:49 diz: E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça, vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença queremos nos posicionar nesta noite e glorificar a Ti por tudo que tens feito no nosso meio, e que as muralhas já caíram por terra. Isso já foi clamado, profetizado, liberado sobre as nossas vidas. Alguns, Senhor, já estão vendo o resultado deste clamor, e outros verão ao encerramento desta campanha. Pai, eu sei que o gigante, ele tem se manifestado na vida do Teu povo de várias maneiras, mas o Senhor nos colocou com a unção de Davi, a unção de adoradores, para que todo gigante, todo principado, toda muralha caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos de muralha, Israel passou por uma muralha de vergonha por algum tempo, e esta muralha chamava-se Golias. Era alguém que confrontava, era uma muralha que falava, era uma muralha que as pessoas tinham medo até de chegar perto, porque era um homem muito forte e de um tamanho muito avantajado. Mas Deus, ele sempre nos dá estratégia em meio a uma guerra. Às vezes nós estamos numa situação em que por muitas vezes você diz: e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho perspectiva de cura, de milagre, de saída. Eu não sei o que eu vou fazer. E por um momento a gente chega a perguntar: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Existem caminhos, amado, que nós entramos e imaginamos que não tem retorno, mas o teu Deus jamais deixaria na curva do vento. Amém? Não é por acaso. Israel precisava passar por aquilo, para que Davi, o menino Davi, se tornasse rei. De repente você precisa passar por algumas situações, para que o Senhor realmente venha completar a obra que você está tanto aguardando. Só que às vezes nós queremos que a coisa venha como um tapete voador, né? Que pouse sobre a tua vida como um toque de mágica, ou como então a varinha de condom. Você vai ser tocado e você vira príncipe e princesa do dia para a noite. Isso não te pertence mais. Amém, meu amado? Nós precisamos passar para a luta, porque a palavra de Deus nos disse nesta noite, o salmista disse: Bendito seja o Senhor, rocha minha. Por quê? Ele é o que me adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Nesta noite, amado, você vai enterrar a cabeça de Golias no mundo espiritual, vai afundá-la debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Porque a cabeça é o controle. Sabe aquela história, o fio da meada? Quando você tem um novelo que ele está todo embaraçado, você precisa achar a ponta, porque a partir da ponta é que tudo começa. No mundo espiritual, tanto no físico, tudo existe um comando, uma cabeça, algo que coordena, algo que governa. Deus vai entregar a cabeça na tua mão. E quando você tiver pelo poder desta cabeça em tuas mãos, Satanás vai estar debaixo dos teus pés. Isso significa, amado, que Satanás não tem corpo, ele é um corpo sem cabeça. Na verdade, ele não tem nem a chave da casa dele. Ele é um espírito cativo e derrotado. Ele só cria força quando nós tememos.
Não sei se é verdade, mas dizem que o cachorro, em especial, ele sente o cheiro de quando o ser humano está com medo. Se quando o homem está com medo, ele exala um certo odor que o animal percebe que tem medo. E aí então, ele sabendo da tua fraqueza, ele se levanta e fica feroz. O cachorro, por muitas vezes, é claro que não são todos, mas se você se posicionar, sabe, e se controlar, não dando a entender que você está com medo, e enfrentá-lo, dizendo sai, batendo o pé ou coisa parecida, ele vai entender o quê? Que se você está tendo aquela atitude, mesmo que ele está sentindo, está exalando um cheiro, sabe, de medo, ele vai recuar. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque quando nós resistimos, quando nós enfrentamos, é porque nós estamos com medo, sim, de algumas situações que têm acontecido, de algumas coisas que você acha que não vai conseguir, mas o diabo, a Bíblia diz que ele não pode ouvir o que você pensa. Ele pode até ouvir se ele estiver do teu lado, o que você fala, mas o que você pensa jamais ele vai imaginar. Amém, amado? Lá no Éden, quando ele fala com Eva, ele joga verde, e mulher não gosta de falar, ela entra nos detalhes, e ela contou a história. Ele diz: então você não pode nem tocar, por quê? Porque ele ficou de bituca há muito tempo, percebendo que Eva ficava rodeando aquela árvore, e era a única árvore que Eva não tocava. Satanás disse: ah, então não pode tocar. Eva devia comer pra caramba, né? Porque Satanás ficou percebendo que ela não tocava. Isso não é possível. Eu estou dias, meses, anos, séculos, décadas, porque eles eram eternos. E essa mulher come da banana, come do abacaxi, come do melão, ela come até jatobá. Mas esta fruta, ela não toca. E diz: já sei, eu vou me manifestar numa serpente e vou conversar com ela. Aquela serpente então começa a visitar na volta ali, falar com Eva, e diz: então você não pode nem tocar. Eu percebi que você não pode tocar nesse fruto, ou porque você não gosta dele? Ela disse: não, Deus não falou que não era para tocar, ele disse que não era para comer. Ah, então a história é essa. Preste atenção, meu amado. Satanás, ele não sabe dos seus projetos, ele sabe que você tem. Tem gente que diz assim: olha, irmão, quando você for orar, tem coisa que você peça a Deus em pensamento, porque vai que o diabo escuta e ele então vai atrapalhar os seus negócios. Você já ouviu isso? É mentira, isso não existe. Sabe por que não existe? Porque o diabo não é onipresente. Onipresente é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem este poder é de Deus. Eu posso falar alto, eu posso gritar: o meu projeto é mas hoje você é livre. Ele te identifica sim no meio da multidão. Pode ter milhares de pessoas e você no meio sabe, aquele é crente, mas ele não consegue mais ter domínio, sabe, e pescar dentro do seu aquário, no seu interior, do teu pensamento. Deus te deixa na peleja sim, mas é para o diabo ficar envergonhado quando você se posicionar. Irmão Davi. Amém? Amém? Quais são as muralhas que Deus rompe para que eu enterre a cabeça de Satanás? Primeiro, quando eu enfrento a perseguição. Perseguição é uma das coisas terríveis. Olha o que diz Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Olha o livramento que Deus está te dando. Hoje você passa por perseguição, hoje você passa por algumas situações, sabe, que tentam te sufocar, mas veja o que o Senhor vai fazer contigo, porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo.
pastor, mas olha, tem um tempo que eu estou orando, pastor. Eu estou pedindo, mas até agora nada. Fique em paz, querido. Quando você vê a coisa funilar, a ponto de você imaginar que chegou o fim, é o começo de todas as coisas. Deus vai te transladar neste local e vai te colocar em lugar, em terra firme. O desafio, amado, não é a minha derrota, mas sim é a oportunidade que Deus abriu para que eu vença, para que eu enterre a cabeça do meu inimigo, sabe? E nunca mais tornarei a vê-lo. O seu problema é financeiro, é espiritual, é amoroso. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que Deus continua o mesmo. Mesmo quando somos perseguidos, amado, nós devemos continuar marchando. Segundo, quando em meio às ameaças, eu sacrifico. 1 Samuel 7,10 diz: enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Olha o que diz em 1 Samuel 7,10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou. Enquanto você sacrifica, enquanto você oferta, enquanto você traz a sua aliança no altar, Deus brada do céu e os teus inimigos começam a ficar aterrados. Eles começam a ficar presos. Sabe por quê, meu amado? A Bíblia diz que quando aquele povo chegou diante do Mar Vermelho, eles então passaram, ficaram felizes. Quando eles estavam mais ou menos no meio do mar, eles olharam para trás. Quem está no mar também? Os egípcios. Às vezes nós falamos: caramba, eu achei que essa era a porta que Deus abriu, mas eu estou vendo meu inimigo entrar pela mesma porta, aproveitando da mesma bênção que é minha. O inimigo está, sabe, usufruindo daquilo que era para ser só meu. Fique em paz. Eles atravessaram, e aí então o Senhor aterrou os seus cavalos e cavaleiros no meio do mar. A terra seca ficou molhada e eles ficaram aterrados e foram cobertos pelas águas do mar. Sabe, meu irmão, o momento que eu sacrifico, Deus faz a obra. Nós lemos que Samuel, ele faz o sacrifício no altar. Ele sacrifica ao Senhor dizendo: Deus, eu já orei, eu já busquei, mas eu preciso completar, eu preciso fechar esse círculo com a minha oferta. Porque não adianta você orar lá, apenas dirigindo. Todo dia você fala: olha, pastor, eu oro todo dia. Que momento, meu amado? Eu oro dirigindo, eu vou dirigindo para o trabalho e eu vou orando. Isso não é sacrifício. Isso tornou um costume. Nós precisamos parar um pouco a nossa vida, dobrar o nosso joelho, falar com Deus, ter intimidade com Ele. Não adianta vir aqui apenas fazer campanha, orar e buscar. Você precisa fazer a tua parte, você precisa ser participante. Sabe, meu irmão? Não adianta colocar filho no mundo e dizer assim: não, eu também sou pai. Pai é aquele que cria, aquele que está junto. É aquele que, se precisar, vai trocar fralda. É aquele que precisar, vai fazer comida. É aquele que, se precisar, vai fazer qualquer coisa, mas participa. Não adianta dizer que somos corpo de Cristo e não somos participantes. Não adianta dizer: não, mas eu vou à igreja aos domingos, sabe? Eu vou na igreja na Santa Ceia. Você precisa ser corpo, porque senão você é verruga. Tem gente que não é corpo, é apenas uma verruga, está fora do corpo. Aí vai vir uma unção de points sobre você e você vai cair por terra. Amém? Verruga é aquele que está no corpo, mas não faz parte dele. Incomoda. Incomoda ou não? Fala para o teu irmão: você precisa ser corpo. Não seja verruga. Satanás é a verruga que quer entrar no corpo, sabe?
Nós precisamos saber que em meio à ameaça, precisamos sacrificar. Quando ameaçado, Samuel ofereceu sacrifício a Deus e Deus respondeu do céu. Assim como os nossos inimigos é derrotado, enterrado e nunca mais volta à nossa terra. Porque quando você dobrar o teu joelho e orar, jejuar, quando você falar, Senhor, aqui está a minha parte, aqui está o meu sacrifício, aqui está o meu voto, aqui está a minha aliança, aqui está a minha oração, aqui está o meu jejum, aqui está a minha obediência. Ele brada do céu, ele vai trovejar, e todos os seus inimigos escutarão Deus entrando em ação. Amém? Terceiro, quando eu, em meio à sentença, me aproprio da promessa. Segundo Samuel 5,6 diz, a honra espiritual de Davi se manifestou. Diante da sentença dos jebuseus, ele creu na palavra de Deus, tomou a cidade, enterrou a cabeça de Satanás, e Jerusalém se tornou a cidade de Davi. Preste atenção, ele foi honrado. Por que ele foi honrado? Porque ele toma posse da palavra. A sentença era para a destruição de Davi, mas Davi ele se apropria da palavra, ele começa a tomar posse da promessa do Senhor. E quando a cabeça é enterrada, Ezequiel 39:13 diz, sim, todo o povo da terra os enterrará, e isto lhe servirá de fama no dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Colossenses 2,15, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Hoje nós vamos passar pela porta da guerra. Hoje nós estamos passando, amado, pela porta da vitória, e sobretudo, a afronta que tentava te escravizar, hoje não vai fazer mais. Amém? Por quê? Porque nós estamos enterrando. O louvor que nós tocamos aqui, que diz, levantai a porta as vossas cabeças, porque está entrando o Rei da Glória, isso é profético sobre a tua vida. Amém, amado? As muralhas já foram declaradas, já caiu por terra, e agora é o momento de viver o melhor de Deus, sabe? Quando você enterrar, deixar no passado e dizer, olha, verdadeiramente esta é uma página que eu estou virando na minha vida, não há mais muralha daqui para frente, porque eu já venci, o Senhor te dará honra. Amém? Ter a cabeça do gigante é ter nas mãos tudo aquilo que opõe a sua caminhada. Não, está opondo, então eu não vou mais por este caminho. Errado, a partir de agora você vai trilhar por ele, porque o Senhor te colocará de cabeça erguida e de pé. Até aqui você fugiu, até aqui você teve medo, até aqui você achou que não tinha possibilidade, mas Deus é Deus para mudar a história. Gálatas 5, versículo 1 diz assim, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Chega de servidão, chega de cabeça baixa, chega de frustrações. É hora de levantar a tua cabeça e dizer, Senhor, eu vou viver o melhor de Deus. Deus já nos libertou, amado. Ele tem para nós esta porta de vitória que está aberta. Você crê nisso? Amém. É chegado o tempo em que o Senhor honra aqueles que confiam no Senhor. Para derrubar a muralha e voltar com a cabeça do gigante, é necessário algumas coisas. A primeira dela, encarar os medos e ir para o campo de batalha. Vamos lá? Encarar os medos e ir para o campo de batalha. Segundo Crônicas 20:15 diz, dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Zeruel. 20:16. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque
Senhor é contigo. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 16. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai e vede para convosco, ó Judá e Jerusalém. Só as mulheres, não nem os homens. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será. Você pode aplaudir o Senhor? Encarar o medo, amado, é encarar o maior inimigo que temos, nós mesmos. A pessoa, quando está com medo, ela enxerga, sabe? Uma coisa tão pequena. Você já viu aquele cachorrinho chihuahua? O bichinho é valente, não é? Parece um rato. Tem um que ele é bem pequenininho, magrelinho, um latido grosso que ele tem, né? Ele rau. Nossa, não dá de chutar ele, tadinho. Mas se você passar no portão e ele começar então a latir grosso daquele jeito, e você se assustar, ele vira um pitbull. Ele fala: opa, senti cheiro de medo. Aí então ele cresce. Mas se você bater no pé, ele sai canhai, dá um pouquinho para trás e fica de lá, rau, ele não perde a pose. Assim é o diabo. Se você resistir no nome de Jesus, se mandar ele embora, ele vai embora e leva o medo junto, porque o medo não procede de Deus. Sabe? Jesus é o leão da tribo de Judá. Satanás é o chihuahua. Amém? Magrelinho, raquítico, acabado. A Bíblia diz que o diabo, ele rodeia ao nosso derredor, bramando como um leão. Eu quero explicar o que é bramar e o que é rugir. A Bíblia diz que o nosso Deus está rugindo. Rugir é o leão novo, o leão forte, aquele que domina uma certa área. Quando o leão começa a bramar, é porque ele já está velho e banguelo. E a Bíblia, quando diz que o diabo está ao nosso derredor, não é ao redor, é o nosso derredor, ou seja, ele fica de longe, bramando como um leão. Ele quer se fazer de leão, de forte, mas ele é velho e destruído, porque o Senhor já venceu ele na cruz do Calvário, e você é filho dessa vitória, você é filho dessa salvação. Sabe? É claro que nos põe medo. Se você se deparar com um leão, você vai dizer: quantos anos você tem? Deixa eu ver teus dentes. Eu não vai dizer isso. A posição dele já dá medo, mas ele não chega perto. Quando ele está velho, ele fica ao redor, ele fica só bramando. Amém? Porque ele quer te assustar. Ele perde os dentes, mas não perde a pose, é verdade. E a Bíblia diz que o diabo é comparado a este leão que brama. Amém, amado? E ele está bramando sim, tentando te intimidar. Mas quando ele ouve o rugido do grande leão, ele é obrigado a baixar a cabeça e sair de perto, porque o Senhor dos Senhores está em ação. Amém? Vocês já assistiram aquele filme Crônicas de Nárnia? Quem já assistiu? Já saiu até o 3. Todos assistiram? 1, 2 e 3? O 3 é fantástico. No final ele diz assim: as crianças perguntam se vai voltar, e se voltaria a vir um leão, porque o leão, né, chamado Aslan, é o próprio Jesus. É uma história fantástica. Esse Aslan, ele diz assim: na sua cidade você vai ouvir falar de mim, mas com outro nome. Eu achei muito legal essa parte, porque esse outro nome é Jesus. Se você tiver a oportunidade de assistir, amado, ele é fantástico. No primeiro ele morre e depois ele ressuscita, né? Porque ele dá a vida pelos seus amigos e ele enfrenta o mal, que é a própria história de Satanás. No segundo, a cidade está, se eu não me engano, destruída, e ele volta numa guerra e ele restaura tudo. E no terceiro, ele destrói tantas outras coisas que falam do mundo espiritual, das batalhas espirituais.
Quem tem Netflix, eu acho que o 1 e o 2 já está, né, já está ali, já está disposto. Mas tem na internet, o pessoal tem baixado. Esses dias eu assisti, se eu não me engano, na Globo, o 3. Muito bom, muito bom. Passou na Globo, né? Muito bom. E cada vez que eu vejo esse filme, eu fico mais apaixonado por Jesus. É tanto que esse louvor adorador que a gente canta, aquela imagem do leão é o Aslan do filme, né? Aquele leão enorme, é este mesmo Aslan que representa Jesus. Jesus está do teu lado, meu amado. Glória a Deus. Nós somos como ovelha, e Ele é o leão que vigia este rebanho 24 horas. Não pense que você está sozinho, não. Encarar o medo, como eu disse, é encarar o nosso maior inimigo, nós mesmos. Amém? Segundo, andar por fé. 1 João 5,4 e Josué 14,8 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você crê que o Todo-Poderoso está contigo, você pode passar até pelo vale da sombra da morte, mas nunca se esqueça, nada vai acontecer se Ele não permitir. Amém? Josué 14,8 diz assim: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Sabe, meu irmão, nós precisamos ter consciência que somos, de quem somos, o que somos e a quem servimos, e não podemos ser doutrinados pela afronta de gigante, pela tentação, pela provação, pelo pecado. Davi tinha certeza de que o Senhor era com ele na guerra, e ele seria o canal para trazer a vitória. Davi não foi naquele lugar por acaso, ele não venceu o gigante por acaso. Havia uma promessa, e a promessa precisou ser cumprida. Quem está assistindo, recentemente a história de José, já leu, já conhece essa história, e talvez agora fica mais aberto pelo fato de estar sendo representado na televisão. Você talvez diga assim, quando José estava passando por aquela fase de sofrimento: poxa, como José sofreu, ser vendido pelos irmãos, foi humilhado, passou dores, foi castigado, sabe, se levantaram contra ele, mas ele continuou na mesma fé, amado. Para que ele fosse vitorioso, ele precisava passar pelo vale da sombra da morte. Nós queremos ser vitoriosos, mas não queremos essa parte de Ezequiel, a gente quer pular. Diz: não, Deus, eu quero sair daqui do meu estado de comodismo para a vitória, mas sem passar por nenhum espinho. Aí fica difícil, né, irmão? Nós precisamos passar pelos espinhos para que a gente possa crescer, para que a gente possa, sabe, espiritualmente amadurecer. A rosa, ela pode ser muito linda, mas ela tem os seus espinhos, e algumas qualidades têm tanto espinho, você não consegue segurar. Porque para chegar à formosura e à beleza, você passa por caminhos de espinhos. E se você está passando, é porque a formosura é chegada na tua vida. Amém. Você vai se orgulhar do Deus ao qual você serve. Nós devemos crer em Deus, amado, e crer também nas promessas, e crer em nós mesmos. Sabe por quê? Assim como fez Caleb, ele creu, a fé dele o fortaleceu, ele esperou no Senhor, e Deus deu a vitória. Amém? Terceiro, usar as armas de Deus. Efésios 6,3 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. 1 Samuel 17,50. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi, ele poderia aceitar toda aquela armadura, que tentaram colocar nele. Ele diz: não, eu não sei usar isso aqui. Amado, sabe qual é a derrota de muito crente? Se meter a balão. O que é isso, pastor? Se meter em coisa que ele não é capaz, que ele não estudou para aquilo, que ele não sabe fazer, mas todo mundo diz: vai, porque vai dar certo. Você tem que usar as ferramentas que você tem e o conhecimento que Deus te deu, e ao longo da vida você conseguiu agregar. Porque se Deus quer te dar vitória, Ele não vai te dar vitória com algo inesperado que você nem sabe fazer. Ele vai te dar vitória naquilo que você sabe fazer, dentro do teu trabalho, dentro da tua profissão, dentro do teu conhecimento. É isso que Deus vai agir.
Davi poderia, sabe, lutar, colocar escudo, colocar capacete e lutar com o gigante. Ele diz: não, eu não quero nada disso. Ele até tentou, mas ele viu: olha, aquilo não dá certo. Eu vou com ele em nome do Senhor, e o que eu carrego para me defender é uma funda. É como se fosse um estilingue, uma borracha, que a parte de baixo é mais larga. Ele colocava algumas pedras do ribeiro, são pedras pontiagudas. Enquanto Davi estava pastoreando ovelha, a história diz, amado, que ele ficava treinando, e Davi conseguia, sabe, cortar, torar uma árvore no meio, com a força daquela pedra. Ele pegou uma técnica muito grande. Enquanto você está louvando ao Senhor, buscando, congregando, vir à igreja, Deus está te dando técnica que você nem imagina, está te amadurecendo dentro daquilo que você faz ou que sabe fazer. Deus não vai te mandar para uma guerra simplesmente para você morrer no brás. Ele vai te mandar para uma guerra quando Ele perceber que você está habilitado. Davi estava habilitado, não com espada, mas ele tinha uma funda, algo que ninguém imaginava. Sabe qual foi o susto do gigante? Ver aquele menino com uma pedra. Se você ler o texto, ele diz assim: ué, eu sou o que agora? Para lutar com um moleque como esse? Eu vou matá-lo, e depois de matar, as aves do céu já vai vir comer a carne dele, porque não tem ninguém maior do que esse para lutar comigo. E isso não intimidou Davi. Ele pega a pedra e fala: Senhor, agora é eu e o Senhor. Ele olhou para o gigante e viu que ele estava totalmente coberto de armadura, mas ele conseguiu enxergar no meio da testa o único lugar que seria o alvo correto. Deus vai te dar os alvos corretos. Às vezes nós iremos falar: meu Deus, mas como que eu vou conseguir acertar ali, naquele buraquinho, naquela hora? É você e Deus. Se você tem a condição de achar que você pode errar, e se você errar, você não vai se assustar com isso, mas existe uma outra possibilidade, que é de acertar. E se Deus colocou naquele momento, naquela hora, é hora de acertar, meu irmão. Mesmo que a pedra tentar desviar, o sopro da boca de Deus vai direcioná-la ao lugar correto, e esta pedra cairá no lugar correto. Davi, ele não foi dizendo: olha, vocês vão ver o quanto eu sou bom, enquanto eu estou lá, sabe, pastoreando ovelha, eu vou mostrar para vocês qual é a minha técnica. Ele não falou nada disso. Ele falou: Senhor, ele vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ele em teu nome. Porque ele sabia que uma pedra não poderia matar um gigante. Ele sabia que uma pedra ele não poderia vencer a guerra. Ele tinha apenas uma ferramenta, mas ele disse: Senhor, é com esta ferramenta que eu vou vencer. E quando ele vai na fé, meu irmão, quando ele vai no propósito, quando ele usa a arma de Deus, porque a arma de Deus é aquilo que você tem na tua mão, amém? Deus disse: pode ir, meu filho, porque eu sou contigo. E ele usou a arma que tinha, uma única pedra mata um gigante. É claro que o gigante não morreu na pedrada, mas ele tubiou, caiu, ficou tonto. Ele aproveitou, pegou a espada do próprio gigante, segurou no cabelo e cortou a cabeça. Porque o mal se corta pela raiz. Não adianta você enfrentar o teu inimigo e deixar ele respirando. Mate, enterre, para que você entenda que o teu Deus é o Senhor da guerra. Amém? Deus nos deu armas espirituais. Nós não lutamos com as nossas próprias força da nossa carne, mas nós lutamos com a rocha que é Jesus. Ele é o nosso alforje. Amém? Seguindo, quando voltamos com a cabeça do gigante, nós temos que fazer algumas coisas. E a primeira é descanso dos nossos inimigos. Romanos 16:20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Segundo Crônicas 20:29 diz o seguinte: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Sabe o que nós precisamos fazer, meu amado? Descansar. Eu vou dar descanso aos meus inimigos. Eu não vou ficar aqui, sabe, falando, brigando, xingando, me esperneando. Eu vou confiar no Senhor, porque o Deus da paz colocará o diabo debaixo dos meus pés. Amém? Não adianta você ficar batendo boca. Não adianta você ficar questionando. É tempo de se calar. Lá em Jericó, quando
eles estavam rodeando a cidade, a ordem do homem de Deus é: fica quieto. Eles vão xingar, eles vão afrontar, fique calado, porque enquanto você não fala nada, o teu Deus trabalha por ti. Segundo, mudança de patamar. 1 Samuel 17:25 diz: e diziam os homens de Israel: viste aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha e o fará livre em Israel. Preste atenção, amado. Eles estavam falando para Davi, e Davi escutou aquilo. Olha, aquele que venceu o gigante, o rei prometeu que vai colocar no patamar mais alto, vai te dar posses, vai te fazer livre, e ainda vai casar com a filha do rei, ou seja, vai fazer parte do palácio real. Davi disse: opa, era tudo que eu queria. Haverá coisas na tua vida, no teu trabalho, na tua família, nos teus projetos, nos teus propósitos, que você vai ouvir alguém falar e Deus vai alegrar o teu coração, e você vai dizer: esta é a minha oportunidade, Senhor, sê comigo nesta hora, porque eu vou no teu nome e herdarei o patamar que tanto almeja. Não fique achando que você não é capaz, não. Talvez você não seja capaz como Davi não era capaz, por não ser guerreiro, e eles tinham vista como guerreiro, amém? Mas ele entendeu que quando verdadeiramente ele matasse o gigante, o patamar dele subia. Pisa na cabeça do diabo, mostra quem é que manda na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu sonho, no teu ministério, para você ver se esse gigante não está por terra. Terceiro, reconhecimento. 1 Samuel 17:58 diz: e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belenita. 1 Samuel 18:6 diz assim: sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufe e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Reconhecimento. Davi não buscava isso, mas ele foi reconhecido. O povo via que Davi não perdia a guerra, Davi não perdia a peleja. Enquanto Saul era guerreiro, vencia milhares, Davi vencia 10 milhares. Versículo 14: e Davi se conduzia com prudência, e o Senhor era com ele. Versículo 15: vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Versículo 28: e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Preste atenção, amado. Nós só podemos ser estimados, nós só podemos ser abençoados, só podemos ser honrados quando nós confiamos em Deus, quando nós nos posicionamos. Tem gente que quer reconhecimento, mas não faz nada. Tem gente que quer aplausos, mas não faz nada, sabe? E se eu receber aplausos por alguma coisa, ou você, é porque nós fizemos por onde? Tem gente que quer receber tapinha nas costas, dizendo: nossa, você fez muito bem, olha, o seu serviço foi ótimo, sendo que não confere. Eu não preciso pedir nada. O reconhecimento, ele vai acontecer em todas as áreas da nossa vida, quando nós fazemos com excelência. Até o teu inimigo é obrigado a dizer: nisso você faz com excelência. Amém, meu amado? Quarto, a maior colheita da nossa vida. Segundo Crônicas 20:25, diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância.
assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E o 4º dia se ajuntaram no vale de Berata, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar o vale de Berata até o dia de hoje. O que é despojo, pastor? Despojo era o seguinte: quando uma cidade, um país entrava em guerra com outro e vencia a guerra, a partir do momento que eles venciam a guerra, eles tomavam a cidade. E toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, toda a formosura da terra, eles tomavam para si. Isso é despojo. Despojo da guerra é quando o rei tomava uma parte, o ouro, entrava para o templo do Senhor, e todo o restante, entre animais e bens, eles dividiam entre os guerreiros. E este rei Josafá, Deus deu a vitória para ele, e nós falamos dele um pouquinho atrás, sabe? Porque ele confiou no Senhor. O Senhor disse: fica quieto, você vai ver o que eu vou fazer hoje. Amanhã eu saio ao encontro deste povo. E quando Deus saiu ao encontro, amado, quando eles chegaram lá, eles só viram cadáveres, pessoas que estavam mortas, e toda a riqueza da terra estava aflorando. Eles demoraram 3 dias para conseguir levar o despojo embora. Para quem não tinha nada, para quem estava com escassez, para quem estava quase passando fome, de repente a coisa vira. Sabe o que é isso? É confiar no Senhor no momento mais difícil da vida. É glorificar a Deus, é não ficar, sabe, chururu. Tem gente que não abre a boca, sabe, para falar mal de Deus. Não abre a boca, não questiona, mas você olha para a pessoa, ela está assim, não ri, não participa de nada, sabe, parece uma múmia paralítica, está sempre mal-humorado. E aí, amado, você quando fala assim: olha, você é cristã? Ou cristão? Tem gente que fala: não acredito. Com essa tristeza toda, com essa cara de acabado. Nós temos milhares de motivos para ser o povo mais feliz da terra. Glória a Deus. Você pode até de vez em quando estar meio angustiado, mas você tem que ser alegre. Amém? Você tem que ser um povo muito alegre, porque Deus é contigo, e é isso que importa. Quinta, mudança de sorte. Esther 9, versículo 1 diz assim: e no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. O rei Assuero deu uma ordem, que o povo judeu estava livre, mas havia uma ordem macabra para destruir o povo judeu. E a rainha Esther, amado, ela foi ao altar do Senhor e sacrificou. Ela juntou o povo e disse assim: orem e jejuem por mim, porque eu vou me apresentar ao rei. E sabe como que funcionava na época? O rei Assuero em especial, ele tinha várias mulheres. Tinha as mulheres, as esposas e as concubinas. E nenhuma delas tinha autoridade de entrar no palácio do rei para falar com ele, se não fosse convidada. E aquela que entrasse, ela tinha um traçado de morte. Por isso que Esther, ela pede ao povo, pede ao seu primo, que era intercessor direto dela, diz assim: olha, eu não vou comer, eu não vou beber, mas eu vou me fechar e me banhar com a unção do óleo que há no templo. Eu vou pedir por alguns dias, vou me preparar espiritualmente, vou sacrificar no altar do Senhor, porque eu vou diante do rei. E essa história vai ter que mudar. Sabe, meu irmão, é isso que Deus quer na tua vida hoje. Toda a palavra foi liberada.
A ordem de todos os versículos bíblicos hoje foi liberado para a tua vida. Há uma promessa, não adianta você sair daqui com o coração cheio, alegre e não fazer a tua parte. E quando ela, então, amado, entra no palácio do rei e pede para falar com o rei, ela corria risco de ser morta. Mas o rei Assuero, ele tinha como se fosse um cajado chamado cetro, e este cetro, se ele estendesse para alguém, a pessoa estava livre da morte. Mas se ele curvasse, a pessoa estava morta. E quando a rainha Esther entra na presença do rei, ele estende o cetro de justiça e justifica, porque Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava naquele lugar. Ela poderia dizer que nada, eu sou a mais bonita, eu sou a preferida do rei, eu só vou mandar um recadinho, ou então vou chegar lá e dizer: e aí, rei, estou aqui, você vai me querer hoje? Não. Ela se preparou, irmão, porque ela estava diante de uma autoridade. O rei Assuero na Bíblia representa Jesus. Nós temos que nos preparar para entrar na presença do rei. Até para sacrificar ao rei, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos dizer: Senhor, eu estou fazendo isso porque é do meu coração, é da minha alma, é com alegria, não quero fazer de qualquer jeito como o mundo faz. E o rei vai te justificar. Você crê nisso? Amém. Aplauda, Senhor.